Estão com a gente o Coronel José Vicente da Silva, Coronel da Reserva da PM, ex-secretário de Segurança Nacional, comentarista em segurança. Coronel, um prazer sempre conversar com o senhor. Lamentavelmente, a gente está conversando depois de um episódio terrível que aconteceu em Brasília. E eu queria pegar emprestado o seu conhecimento para compartilhar com o nosso ouvinte querido, a nossa ouvinte querida. Multidão é sempre um desafio para as forças de segurança, lidar com multidão na saída de um estádio de futebol, lidar com multidão num show. Estádio de futebol pior, porque tem lados opostos, às vezes tem briga e tal. Mas entre as multidões, a marcha, a passeata talvez seja das mais desafiadoras, ainda mais quando há um objetivo radical. E nessa hora, eu imagino que ou impede o início, ou depois vira caça gato e rato e tirar a gente de dentro de andar. Não dá. É o que a gente viu. Depois é o estrago e ficar depois chamando o pessoal da limpeza para pegar os vidros e as mesas, e os objetos, obras de arte e tal. Que cuidados hoje o que a tecnologia oferece para que a minoria, porque a força policial sempre vai ser uma minoria na comparação com a multidão, consiga enfrentar e dissuadir a maioria? Coronel, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, Eneg. Olha, esse é um dos grandes desafios no mundo todo. Eu vi uma série de seminários das polícias dos Estados Unidos, são polícias municipais, pequenas, portanto, para lidar com o que eles chamam de demonstrações. E geraram aí uma série de soluções ou tentativa de solução, mas uma coisa é certa: para administrar ou fazer gestão de multidões, como se fala modernamente aqui no Brasil, é necessário primeiro que você tenha um aparato de busca de informações sobre a multidão que está se formando ou tem data para ser realizado, como um jogo de futebol ou, eventualmente, como uma marcha para Jesus. São multidões bastante distintas. Mesmo assim, nós chegamos a ter aqui em São Paulo, lá pelos anos 2013, 2014, próximo de 1.000 manifestações por ano só na zona central da cidade de São Paulo, entre Avenida Paulista e Praça da Sé. Você imagina a dificuldade que não se pode colocar as tropas de choque para tudo isso, então há um reforço normal para as unidades de policiamento desses locais para ir lidando com o dia a dia. Mas antes disso, para dimensionar o tamanho do problema, o tipo de problema, é feita aí, usando até a tecnologia, é feita uma varredura nas redes sociais, porque as pessoas vão se comunicando pelas redes e muitas delas são abertas. Não é o caso do WhatsApp, mas o Instagram, o Facebook, por exemplo, propicia já passar uma rede para ver quem palavras-chave, pessoas-chave. E normalmente as unidades policiais, pelo menos aqui em São Paulo, uma parte do Brasil eu acredito que faça também, procuram contato prévio com lideranças dessas multidões, desses movimentos, para combinar um pouco o jogo. O que pode e o que não pode, existem trajetos perigosos, como viadutos, por exemplo. Lá em 2013 morreram cerca de 20 pessoas nas variadas manifestações, sem que nenhuma delas tivesse ido a óbito aí por ações policiais, mas foram atropeladas, caíram de viadutos. Esses problemas todos também são de interesse da polícia. Nós tivemos até uma movimentação religiosa lá em Meca, onde morreram dezenas de pessoas, porque multidões também embutem perigos intrínsecos ao fato de estarem pessoas muito juntas. Basta um estouro, um barulho, um foguete, um pneu que explode, e pode começar uma correria de consequências funestas. Então não é só uma multidão perigosa para os policiais, muitas vezes multidão perigosa para os seus componentes. Daí vai a importância também, por óbvio, que a polícia esteja bem organizada, bem treinada e capacitada, portanto, a lidar com os diferentes momentos da movimentação dessas multidões. Antes de eu passar para o Fábio, uma das cenas que mais me impressionou foi ver uma barreira com gradis de metal usadas para organizar fila para compra de ingresso, umas barreirinhas, e uns policiais não paramentados com um sprayzinho de pimenta, que não tempera nem vatapá, jogando ao ar livre na cara das pessoas. Eles foram ignorados. E daí, a partir dali, aquela era a barreira que separava o alvo a ser protegido, um alvo valioso a ser protegido, de uma multidão.
que queria entrar naquele lugar. E claro, o senhor sabe melhor do que qualquer pessoa que existe o efeito imitação, existe uma hora em que quando a multidão começa um a olhar o que o outro está fazendo, começa a ter ideias que surgem na hora que nem tinham sido planejadas antes. Aí vira o caos. Mas o que há hoje de oferta tecnológica para evitar essa barreirinha de gradil? Por exemplo, em 2013 a gente teve manifestação, ouvi falar que a substituição do gradil por blocos de concreto já ajuda em muito, porque é muito mais difícil de vencer. O que tem como solução? O senhor falou, primeiro, a informação. Tá bom, mas e na hora? Isso vai até um certo ponto, Weneg. Porque quando você tem uma multidão de 100, 200 mil pessoas, é extremamente complexo você fazer uma gestão dessa quantidade de pessoas, principalmente se houver uma animosidade dela. Nós tivemos na Avenida Paulista, em um certo momento, havia um grupamento grande de pessoas ali torcendo pelo presidente Bolsonaro à época, e havia uma outra multidão de oposição, dos partidos de oposição ao presidente Bolsonaro. E, de repente, aquele grupamento, havia um distanciamento que a PM estabeleceu sem precisar colocar essas barreiras. Simplesmente foi colocando as regras, os policiais foram fechando, segurando, impedindo que ela se encontrasse. Mas, de repente, uma das multidões, a de oposição, resolve correr e atacar a outra multidão de apoio a Bolsonaro. Aí a polícia teve que usar dos instrumentos de força básicos para multidões, que são os artefatos químicos. Bomba de efeito moral, bomba de gás lacrimogêneo. Essas bombas, esses sprays de pimenta, eles são utilizados para casos de maior proximidade. As estruturas de ação na polícia aqui brasileira, de maneira geral, elas têm um certo padrão, é mais ou menos equivalente às ações feitas na Europa e nos Estados Unidos, que a polícia procura se colocar à distância das multidões. As polícias asiáticas entram muito em confronto corpo a corpo, o que acaba causando muitos danos, sai paulada de todo lado, policiais saem feridos com maior quantidade. Por isso a preocupação do manejo de multidões, Weneg, é que vão se conduzindo, se acompanhando as multidões, não dá simplesmente fazer a multidão obedecer policiais e ir para um determinado caminho. Barreiras como essa, pode ser grade, por isso Nova York usa muita grade, inclusive de madeira, para fazer esses fechamentos, e atrás, isso é para sinalizar a população que não é para passar dali. Atrás dessas grades existe um contingente de policiais. Numa outra camada de proteção, deveria estar, por exemplo, lá em relação ao Congresso, ao Supremo, não vou nem falar do Planalto, que eu tinha um batalhão do Exército só para cuidar da segurança do Planalto desde Dom Pedro I. Né? E não fizeram o trabalho deles. Não. Mas nessa segunda camada é que entra a tropa mais forte, a tropa de choque. Daí os policiais estão com armaduras, estão com coletes, mais equipamento, munição química. Só que nem tivemos, no caso de Brasília, essa segunda camada protetora, porque não se dimensionou adequadamente o grau de ameaça, apesar dos avisos, dos alertas técnicos da Agência Brasileira de Inteligência, que é a partir da informação que você vê o tamanho do problema que você vai enfrentar. E a partir daí você vai fazer a estrutura policial compatível para que o problema não cresça, como acabou crescendo no domingo, por falta absolutamente de planejamento em cima das informações recebidas. Fábio França. Exatamente em cima desse ponto, Coronel. A gente conversa aqui na Band News FM com o Coronel José Vicente da Silva, ex-secretário de Segurança Nacional, comentarista de segurança. Eu imagino que haja dois pontos fundamentais aí, Coronel, para esse controle de multidões. Primeiro, a inteligência, obviamente, para você estudar o que pode acontecer naquele determinado momento. Então, o serviço de inteligência é absolutamente fundamental para que você saiba o que vai ter de utilizar, quais as ferramentas que vai ter de utilizar e o que fazer naquele momento. E, no momento, no evento, perceber qualquer movimento diferente em que você diga, opa, esse movimento está mostrando que algo maior pode acontecer. E, obviamente, você tem que trabalhar com o imprevisto, como calcular essa imprevisibilidade. A gente está preparado para isso, as nossas polícias militares estão preparadas para trabalhar com essa imprevisibilidade e conter de uma maneira, digamos, talvez moderada, quando a inteligência mostrou que algo poderia acontecer, quando um movimento naquele momento mostrou para os policiais que estavam ali que algo diferente também poderia acontecer?
Olha, de maneira geral, as polícias militares do Brasil, elas acabaram padronizando o preparo para essas eventualidades, para fazer a gestão dessas crises. Essas crises públicas que implicam em potencial de ameaças a instalações e a pessoas fazem parte do dia a dia do trabalho das PMs. As PMs vão aplicar seus efetivos policiais para resolver um problema. Como é que eu conheço o problema? Através de informações. A gente fala muito de inteligência e para o nosso público parece uma coisa meio milagrosa de uma lâmpada do Aladim. Só que inteligência significa coleta e processamento, qualificação de informações que vão ser obtidas nas redes sociais por agentes infiltrados no meio das multidões ou buscando contato com a liderança e, lógico, como você disse, medindo a evolução dos problemas na medida que a polícia já está no terreno com a sua multidão. Para isso existe o drones, por exemplo, que as polícias estão utilizando bastante, observadores à distância e até policiais que estão infiltrados no meio para coleta de informações e ajuda a orientar, naturalmente, a ação dos policiais. O que é importante sempre é que o preparo da polícia, não só na coleta e processamento das informações, como também dos dispositivos de ação, ele é fundamental para poder acudir os imprevistos que vão acontecendo. Uma polícia mal preparada, que não sabe trabalhar com esses insumos de inteligência, boas informações, ela vai se dar muito mal na medida que as manifestações vão tendo um agravamento das suas condutas. O Eneg lembra bem, é um problema que as multidões têm, é que as emoções elas transmitem com muita rapidez, é uma infecção emocional que acontece nas multidões, o sujeito perde muito do seu controle, o seu senso de individualidade e começa a agir como coletividade, como turba. Por isso a importância, muitas vezes, de uma nuvem de gás lacrimogêneo, porque daí o sujeito recupera a sua individualidade, porque esses produtos da polícia são feitos para doer, para arder. E daí ele recupera a sua individualidade e perde ou reduz bastante esse ânimo agressivo. Agora, Coronel, a gente vê em cenas internacionais, eu já vi isso no Brasil também, aqueles blindados que jogam água. A gente vê que, e eu sempre aprendi que a polícia se segura na moral, ou seja, eu olho e falo, não vale a pena correr o risco de enfrentar, porque eu vou me dar mal, mesmo que nós sejamos muitos, né? E lá não eram 100, 200 mil pessoas, tinha 4, 5 mil pessoas ali. Então, o erro parece tão abissal, tão absurdo, não era uma multidão realmente. As informações eram de conhecimento público, não precisaria fazer um trabalho de inteligência tão extraordinário, porque todos os dados sabiam, eram 100 ônibus, estava tudo meio que mapeado, e o objetivo também era dado. Quer dizer, com esses elementos, o senhor descartaria má-fé, porque o Alexandre de Moraes mandou prender o ex-secretário de Segurança Pública, mandou prender o coronel da PM, que comandava as operações naquele dia, ou seja, ele entende que é uma missão com má fé. O senhor acha que é cedo para dizer isso? Precisa investigar mais? O que o senhor pode dizer sobre isso? Eu não acredito em má fé, Weneg. Policiais, quando estão nessa situação muito tensa, estão progredindo, tentando fazer o seu trabalho, estão uniformizados, tem lá o sargento, o tenente, o capitão. Eu não vejo como você fazer má fé numa estrutura gigantesca como ainda que insuficiente para aquela operação em Brasília, má fé nessa situação. Pode ter havido incompetência em dimensionar as tropas do tamanho que o problema estava revelando a partir das informações que a BIM já tinha coletado, a própria PM já devia estar coletando essas informações. Não vejo em absoluto o menor sinal de má fé, de querer colocar os seus prestos profissionais para qualquer causa. Vamos lembrar que a Polícia Militar do Distrito Federal é uma polícia que tem uma enorme experiência, porque aquele gramadão que fica entre aquelas duas fileiras de prédios dos ministérios, ali o Niemeyer já bolou, o Lúcio Costa, bolaram aquele gramadão para as multidões se acomodarem, se concentrarem e se expressarem nesses locais, porque é parte da democracia, aquele grande palco que está lá em Brasília. E aponta justamente para a Praça dos Três Poderes. Ali é um quarto poder, que é o poder originário, que é do povo.
A PM tem enorme experiência de lidar com isso nesses 60 anos de Brasília. Então, é a experiência acumulada. Claro, o comando eventual ali pode ter falhado bastante, e falhou bastante, porque as consequências estão mostrando essa falha, no dimensionamento das tropas e no uso dela, nos processos operacionais. Mas nós temos um outro problema também, né, que eu gostaria de chamar a atenção. Aqui no Brasil, nós temos a mania de colocar como secretário de segurança um sujeito que entende, ele é o chefe da polícia, mas não entende nada de polícia. Mesmo sendo oriundo da Polícia Federal, que é uma polícia especializada, a área de competência dela é a investigação de crimes federais, não conhece as sutilezas ou as expressões profissionais do policiamento. Agora foi para o interventor, que é um jornalista como você, cuidar da segurança, como interventor do Distrito Federal. Então você tem perdas de tempo, de discussões que não dá para levar uma discussão operacional com alguém que é leigo completamente no assunto. Claro. Quando nós tivemos a crise do PCC aqui em 2006, o governador da época, Cláudio Lembo, ele chamou o comandante da PM e falou: esse problema é PM, a PM vai comandar a segurança pública do Estado a partir de agora, incluindo a Polícia Civil e a área de gestão penitenciária, que era um momento de altíssima crise. Só que nós não levamos em consideração isso. Bom, isso aí é problema de polícia, põe qualquer um para comandar. E deu no que deu também. Há uma participação, evidentemente, dessa estrutura ruim que é comandar a polícia a partir de amadores. A gente conversou com o Coronel José Vicente da Silva, coronel da reserva da PM de São Paulo, ex-secretário de Segurança Nacional, comentarista em segurança. Coronel, muito obrigado pelo seu tempo, esclarecimentos. O ouvinte da Band News FM agradece. Valeu, obrigado.